Infidelidade, que assunto delicado, né? Tem gente que já perdoou, como a gente viu, tem gente que já foi perdoado, mas tem gente que não consegue nem ouvir falar do assunto com tanto medo de ser vítima de uma infidelidade. Mas como a gente processa essa informação aqui dentro, na mente, no coração? Para isso, a gente conversa de forma online agora com a psicóloga Liliane Borba de Limas. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde a todos vocês. Que assunto delicado esse mesmo, né? Que assunto delicado. E eu já começo te perguntando o seguinte, Liliane, como encarar os sentimentos diante de uma infidelidade? É bem importante a gente ter claro, antes de mais nada, né? Somos humanos e acredito que as pessoas realmente tenham que observar os seus próprios comportamentos. Então, a gente tem que sempre começar pela gente, né? Observar o que eu quero para mim e o que eu quero para o outro, né? Seja esse outro uma pessoa que eu me relacione, ou um filho, enfim, né? Seja qual for. Relacionamento é comparado, né, com a comunicação. A gente tem que se relacionar, para se relacionar bem, nós temos que nos comunicarmos bem. É verdade. Liliane, e aí a gente abriu a possibilidade no começo do programa para as pessoas mandarem perguntas. E a gente recebeu uma aqui da Camila de Blumenau. Ela diz assim: fui traída por uma amiga, porque a gente fala de traição e já lembra do parceiro, Exato. né? E ela pergunta: ela ficou com o rapaz que eu estava interessada, não consigo sequer falar com ela. Como retomar essa amizade? Como eu falei, né? A gente fala em traição e sempre já vai se remetendo ao outro, né? À pessoa que está com a gente. E é interessante observar que essa amiga teve que motivos para estar entrando nessa situação. Outra coisa, né? Como eu falei, comunicação. Então, assim, retoma lá o assunto, ouve. Nós temos que estar abertos a ouvir, né? A gente não é treinado a ouvir, né? Acho que por isso que as terapias funcionam tão bem. É um dos poucos momentos onde a gente está ali só para ser ouvido, né? Então, acho que a minha dica é retome o assunto, né? Quando achar que está aberta para ouvir. E não julgue, ouça, né? E depois tome a decisão. A decisão é sempre nossa. A gente não pode colocar a nossa decisão, a nossa responsabilidade na mão do outro, né? Liliane, você falou aí, né? A infidelidade, a traição acontece por uma falha de comunicação, né? Aí como virar a chave e tentar encontrar soluções diante de uma situação como essa, assim, a partir do momento que se percebeu, falhou a comunicação, teve a traição, mas como que a pessoa segue adiante? Ela geralmente segue com sentimentos de desconfiança, de medo de acontecer novamente. Como que trabalhar esse sentimento aí? Porque muitas vezes a vítima que sofre com tudo isso, né? Sim, primeiro a gente tem que começar a trabalhar a questão de sair do vitimismo, né? Colocar o reflexo de volta para si, né? Se olhar e dizer onde que eu estou aceitando uma situação que eu não quero. Então, entra a comunicação, né? E questionar mesmo essa pessoa o que ela quer para o futuro, o que ela pensa de um relacionamento, onde que os dois realmente se combinam ainda, se realmente os dois querem a mesma coisa, porque às vezes já não querem mais. E a gente tem uma necessidade, enquanto humanos, de achar que as coisas têm que ser de um único jeito e para sempre, sem transformações. E nós não passamos a vida sem nos transformarmos, né? A gente está em constante transformação. Então, às vezes, e já aconteceram vezes, né, em que eu acompanhei, que esse é o start para uma grande virada nesse jogo, nesse relacionamento, nessa vida. Então, às vezes, serve sim como um alerta e uma grande mudança de comportamentos, tanto de um lado quanto de outro. A pessoa acaba acordando e percebendo muitas vezes quem está ao seu lado, o valor que essa pessoa está recebendo e também está dando, né? Então, temos muitas vertentes aí para esse assunto.
Liliane, você falou um assunto bem importante, né? Pode ser o recomeço de uma relação, né? Claro, uma traição não é nada bom, mas pode ser ali um sinal de alerta e de transformação para essa comunicação. Dá então para viver uma nova fase de relacionamento a partir de uma situação como essa de infidelidade? Com certeza, eu acredito sim nos relacionamentos. A primeira parte é ser honesto e questionar mesmo, não ter medo de se falar, de comunicar. É isso? Quer ficar? Quer recomeçar? Quer iniciar um novo momento para essa vida, né? Então temos que ajustar, né? Mudar mesmo os pontos onde não estavam sendo compatíveis, né? Começando, quem sabe, pelos amigos, fazer os amigos serem dos dois, né? Os mesmos amigos, os mesmos interesses, ver se realmente a pessoa que está com você, ela ainda é a pessoa que quer o mesmo que você quer. Porque às vezes a pessoa nem percebeu que ela nem quer mais estar ali, né? E continua seguindo aquele caminho como se fosse obrigado, e ninguém é obrigado a nada, não é mesmo? Verdade. Liliane, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, as perguntas que ficaram pendentes, a gente vai enviar para você, para a gente encaminhar para o pessoal que participou com a gente aqui hoje. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. Infidelidade, né? Assunto polêmico esse.